O Yuji acabou de fazer uma das coisas mais fodas que a gente já viu em Jujutsu Kaisen. Ele não só provou realmente ser o mais forte de todos os tempos na luta dele contra o Mahito, como ele também revelou que tá disposto a viver por mais 300 anos, só pra carregar o peso de proteger a Terra depois que a energia amaldiçoada for apagada pra sempre. Embora ele considere que isso que ele tá fazendo é um grande pecado, porque removendo a energia amaldiçoada, ele tá tirando a escolha de milhões de pessoas. E pra alguém que sempre respeitou como os outros escolhem viver e morrer, essa decisão é a mais difícil que ele já tomou. Esse capítulo, que é o 22, já começa com o Yuji encarando o Mahito enquanto ele tá lá se cagando nas calças. E nisso eles confirmam que o plano consiste em usar a transfiguração inerte do Mahito para remodelar a alma dos japoneses. Com isso, os espíritos amaldiçoados não vão mais nascer. O Maru tá esperando a permissão do Itadori, mas ele diz que o Mahito não é alguém que vai ajudar por vontade própria e que tem que tomar um pouco de porrada até se submeter. Isso porque o lugar que eles estão é como se fosse uma passagem para as almas. E como só eles têm um corpo físico ali e o Mahito não, se ele for derrotado em batalha, ele basicamente vira um escravo. Só que o Itadori tá tão poderoso, e ele sabe disso, que tem medo de acabar sem querer matando o Mahito. Mano, que bizarro. Olha essa cena dele ajoelhado falando com o Mahito. Pô, eu pessoalmente achei bizarramente foda, mas o Mahito parece não ter gostado muito não. Ele imediatamente já surta completamente com o Itadori olhando pra ele por cima, né, meio arrogante, e recria o ambiente pra ficar igual a Shibuya. Ele fala que como eles estão ali com o corpo físico, se eles morrerem, vão morrer de verdade. E como todo esse espaço que eles estão é construído com uma composição muito semelhante de uma alma, literalmente tudo ao redor pode ser alvo da técnica amaldiçoada dele. E com isso ele já cria várias criaturas de todos os lados que cercam completamente o Itadori, literalmente envolvendo ele numa massa de bichos e de almas transfiguradas pelo Mahito. Nisso ele ativa a expansão de domínio para tocar na alma do Itadori, já que agora o Itadori não tem mais o Sukuna dentro de si, supostamente se ele conseguir encostar na alma dele, acabou, ele ganha. Só que dá tudo errado. O Mahito nem termina o encantamento e a língua dele é arrancada no meio da frase, além de cada um de seus dedos serem decepados antes dele conseguir fazer o sinal da expansão de domínio. E daí vem o momento mais, meu Deus, bizarro e farmador de aura de toda a história de Jujutsu Kaisen. O Itadori tá ali com as mãos no bolso, sem fazer nenhum sinal, sem ter falado nada em voz alta, sem expansão de domínio. Ele literalmente nem falou desmantelar em voz alta, nada, ele tá só parado. E com isso ele cortou tudo igualmente em todas as direções, em todo o plano das almas. Imagina quantos cortes não foram. Se o que o Sukuna tinha feito com o Kashimo, picotando ele completamente de uma única vez, já era impressionante, isso daqui é outro nível, uma parada bizarra. Acho que esse legitimamente foi o ataque mais impressionante que a gente viu em Jujutsu, porque ele não foi nem nomeado. Ele pode não ter sido mais desastroso, tipo um vazio roxo 200%, mas o vazio roxo tem que ter todo o encantamento, o Gojo tava sendo bufado, não sei o que. Isso aí o Itadori fez sem falar nada e com as mãos no bolso. E vale lembrar que o Itadori tem um voto que permite que o desmantelar atinja diretamente na alma. É dito que ele consegue ver os contornos das almas em um nível que só o Sukuna e o Mahito demonstraram. E agora, com esse feito aí, tá provado que ele dominou completamente, superando até eles, talvez. É bizarro de se pensar que a katana da alma dividida da Maki, por exemplo, nem afetaria mais o Yuji. Ele ia conseguir regenerar qualquer dano com energia reversa, ainda mais considerando que ele tem a manipulação de sangue completamente masterizada, coisa que facilitaria muito pra ele em comparação ao Sukuna, por exemplo. Outra coisa muito bizarra é que a gente sabe que o Mahito consegue ativar sua expansão de domínio muito rápido. Isso porque ele junta 2 passos em um só. Mas agora a gente viu o Itadori conseguindo destruir ele antes mesmo disso. Na luta do Gojo contra o Sukuna, por exemplo, o Gojo só conseguiu vencer o Sukuna no confronto de domínios por 0,01 segundos. Só que o Itadori tá num nível tão elevado que os ataques deles acertam mesmo antes da expansão começar a ser invocada. Ou seja, é basicamente impossível usar uma expansão de domínio contra ele. Então nesse ponto a gente realmente tem comprovado que o Itadori superou literalmente todo mundo. A gente já tem prova que o Itadori consegue usar o santuário com pelo menos a mesma precisão que o Sukuna, já que o maior feito de precisão que a gente teve até agora foi o Sukuna se envolvendo em pequenos cortes, tipo uma motosserra, fazendo com que ele conseguisse agarrar a katana do Yuta sem encostar nela, coisa que a gente viu o Itadori fazendo. A gente também sabe que não tem atraso nenhum da energia amaldiçoada percorrendo o seu corpo. Ela vai pro punho dele literalmente instantaneamente, provando que o nível de eficiência dele é equivalente ao do Sukuna e dos 6 olhos. Isso sem contar a potência que a gente viu nos ataques dele. Pô, com o único desmantelar ele fez uma explosão que cobriu uma área de 6 km. De qualquer modo, depois de destruir completamente o Mahito, ele ainda vai na frente dele e pergunta se ele sempre foi tão fraco assim. Pois é, o tempo pode ter passado, mas os sentimentos dele pelo Mahito, pelo visto, não. De qualquer modo, agora eles podem começar com o plano. E o Itadori acaba pontuando algo interessante. Ele diz que
que ficou preocupado no Mahito ter mexido com os amigos dele que já morreram. É uma preocupação válida, considerando que os amigos dele são todos fracos. Só a Maki e o Yuta que são fortes, mas eles não são exatamente amigos dele. A Nobara e o Megumi com certeza seriam aniquilados pelo Mahito. Vale ressaltar que como o Gojo destruiu o Mahoraga após ele já ter sido domado, o Megumi não consegue mais invocar ele, então não sobrou nada pro nosso menino potencial. E considerando que o Mahito interagiu com o Sukuna quando ele morreu, é bem possível que ele tenha ido atrás dos amigos do Itadori. Mas o Maru tranquilizou ele, dizendo que as almas não conseguem ficar interferindo umas com as outras tanto assim, e que o Mahito não tinha mais tanta energia amaldiçoada sobrando e que só recuperou sua força temporariamente graças à influência da técnica amaldiçoada do Maru. Então no máximo ele teria conseguido conversar com os amigos do Itadori, mas não daria pra fazer nada. Pô, mas essa técnica do Maru aí é meio doideira, né? Não tem um padrão direito pro que ele faz, parece que ele simplesmente faz um monte de coisa. Eu lhes apresento a técnica do Maru, o roteiro, o Gegakutami. Mas enfim, logo em seguida a gente vê o Mahito sendo um bonequinho, olha que engraçado, cara, que maneiro. E nesse mesmo take a gente consegue ver esse anel. Anel esse que acumulou décadas e décadas de energia amaldiçoada dele. E com isso, o Itadori começa a discutir sobre o plano. Inclusive é agora que o plano da Yuki finalmente vai entrar em ação. Ela acredita que os espíritos amaldiçoados se formam quando a energia amaldiçoada que vaza dos humanos começa a se acumular. Nisso, ela propôs duas soluções. A primeira era erradicar completamente a energia amaldiçoada da humanidade, e a segunda é ensinar todos os seres humanos a mexerem com a energia amaldiçoada, ou seja, fazer com que não existam mais humanos normais e sim somente feiticeiros. E tem o terceiro cenário também que o nosso amigo Geto foi, né? Mas não vamos falar sobre esse não, porque não foi ideia dela. Os dois cenários que a Yuki apresentou acabam tendo problemas muito óbvios. Começando com a de transformar todo mundo em feiticeiro. No fim das contas, as maiores ameaças não são nem as maldições, e sim os feiticeiros, como por exemplo Kenjaku ou Sukuna. Então com eles transformando todo mundo em feiticeiros, acabaria que embora não tivesse mais maldições, os feiticeiros em si seriam as próprias ameaças. Imagina que, pô, a cada 10.000 feiticeiros nasce um Gojo ou um Sukuna, talentos que só são vistos a cada 1000 anos. Como não tem tantos feiticeiros, beleza, é algo até que aceitável. Agora, se o Japão inteiro fosse composto por feiticeiros, teriam tipo 10.000 Gojos e Sukunas. Isso poderia tranquilamente levar à destruição mundial. E mesmo se fosse numa escala bem menor, ao invés de 1 a cada 10.000, 1 a cada 100.000, seriam 1000 Gojos e Sukunas. E mesmo se fosse ao invés de 1 a cada 100.000, 1 a cada 1 milhão, seriam 100 Gojos e Sukunas. E não tem como garantir que eles seriam bons. Fora o fato de que não tem como prever quais seriam as técnicas amaldiçoadas das pessoas, a não ser que elas fossem de algum clã. Aí vamos pegar, por exemplo, a técnica amaldiçoada da Yuki, que literalmente tinha o potencial de destruir o mundo inteiro. Só não aconteceu isso por causa da força de vontade dela e da barreira do Tengen. Agora dá esse nível de poder pra alguém que é simplesmente maligno. Então em transformar todo mundo em feiticeiros, eles não só não resolveriam a situação, como tornariam ela extremamente pior. Fora o fato de que maldições ainda existiriam, já que quando o feiticeiro morre pra algo que não tem energia amaldiçoada, ele pode voltar como uma maldição, tipo Naoya. Mas aí beleza, temos a outra opção, que é simplesmente remover toda a energia amaldiçoada existente. O Maru comenta sobre a restrição celestial, comentando que pessoas tipo Toji, Amaki ou Tsurugi vão continuar nascendo, mas o Itadori corrige ele dizendo que isso não aconteceria, já que a condição para isso acontecer é que a técnica ou energia amaldiçoada que você possuía originalmente tinha que ser extremamente grande. Então no caso de não existirem técnicas e energia amaldiçoada, isso não aconteceria. Depois de ouvir isso, o Maru então comenta que o caminho que eles devem seguir é acabar com a energia amaldiçoada dos humanos e dos Simurianos, o que faz o Itadori até questionar, né, já que os espíritos amaldiçoados não nascem dos Simurianos. Mas o Maru comenta que para que os Simurianos sejam aceitos na Terra e possam conviver com os terráqueos, eles não podem ter energia amaldiçoada, senão eles vão ser superiores e isso vai causar um atrito, né, já que os seres humanos vão ficar com medo. E mesmo que isso vá, entre aspas, prejudicar a raça dele, o Maru não se importa muito. Ele acredita que isso é como se eles estivessem pagando pelos problemas que causaram a Terra. Daí as pessoas pelo menos vão achar que o mundo se tornou um lugar melhor depois de terem conhecido os Simurianos. Aí vai meio que melhorar a imagem deles. Só que o Itadori, embora não discorde da maneira que ele pensa, até porque ele tá parcialmente correto, acredita que o que eles estão fazendo não é uma ajuda e sim um grande pecado. Isso porque não é todo mundo que quer que a energia amaldiçoada seja eliminada. E em troca da paz, eles estariam deixando de lado várias oportunidades que poderiam ter no futuro. Ainda mais que o governo estava investindo muito dinheiro na pesquisa da energia amaldiçoada. Não para usar como armas ou para criar feiticeiros ultrapoderosos e entrar em guerra com outros países, mas sim porque daqui a algumas centenas de anos, os recursos da Terra naturalmente vão ter se esgotado. E é bem possível que a energia amaldiçoada seja a única coisa que eles possam contar. Então eles fazerem isso pode acabar irritando muita gente, tipo os Estados Unidos, por exemplo. Eles literalmente entraram em guerra contra o Gojo, pelo fato de que a energia que ele tinha e o controle dela com os 6 olhos era tão grande que ele conseguiria sustentar toda a demanda de energia dos Estados Unidos sozinho. Pô, tem literalmente crianças sendo sequestradas simplesmente por terem energia amaldiçoada. E depois de ouvir isso, o Maru começa até a se perguntar se o que ele tá fazendo é correto, mas o Itadori diz que mesmo assim eles vão seguir com o plano. E isso é muito interessante de se ver porque remete ao pensamento do Megumi sobre o que é ser um feiticeiro. Eles não são heróis que têm que ficar agradando as pessoas ou pensando no que elas querem fazendo a vontade dos outros. Eles literalmente têm que salvar as pessoas e é isso. Eles não têm que pensar em si mesmos
mesmo, ou no que eles querem fazer, ou no que vai ser mais fácil, e sim em salvar os outros. Então o Itadori não se importa se as pessoas vão odiar ele. É por isso que ele decidiu não ajudar na luta contra o Dabura. E ele também comenta que vai viver por mais uns 300 anos. E considerando o quão forte ele é, ele simplesmente consegue segurar qualquer coisa que venha até ele. Então qualquer tipo de problema que venha a surgir, tipo pessoas e países se revoltando, ele vai acabar simplesmente aguentando e lidando com isso. Afinal de contas, o objetivo dele é proteger a Terra. E querendo ou não, os alienígenas ainda existem. Mas acaba surgindo uma questão, que é o fato de que com a energia amaldiçoada não existindo mais, talvez ele passe a envelhecer. Mas o Maru comenta que o que eles vão fazer não vai interferir com os que ainda estão vivos, sim só com os que vão nascer. Que daí não vai ter uma mudança muito drástica na vida de ninguém. E daí o capítulo acaba com um cliffhanger bizarro, que é o Itadori comentando que mesmo se eles acabarem com a energia amaldiçoada, as maldições provavelmente ainda vão continuar nascendo. E daí a cara do Maru em choque ouvindo isso. Comenta aí o que você acha que ele quis dizer com isso.